Romanos, estou grato a Deus, um fim de semana abençoado que tivemos e com certeza Deus quer também nesse momento falar com nós através da sua palavra. Já falou aqui no tempo da intercessão, Deus estava usando a vida do Du ali e eu gostaria de que você abrisse em Romanos capítulo 8, né? Palavra de Deus tão conhecida, tão maravilhosa, mas muito profunda. E eu gostaria de compartilhar aqui o que o Senhor tem nos falado no nosso coração, da importância de andar no Espírito. Nós ouvimos esse fim de semana palavras poderosas sobre cura, sobre libertação. E depois que Jesus nos liberta, nós precisamos que venha acontecer algo também na sequência. E que nós possamos preencher esse lugar que foi liberto das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Então eu gostaria de ler Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. E gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta daí, nesse capítulo que nós vamos estar meditando nele um pouco. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de ler bastante a Bíblia, né? Nunca fico só num versículo. Não gosto muito de me isolar num versículo só, então eu discorro. Diz assim, a palavra de Deus: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da presença do Senhor, Pai. Diante da Tua santidade, diante da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque aqui, Senhor, pode se revelar o Teu Espírito que traz vida. Ele já está trazendo vida neste lugar, vida na vida das pessoas, trazendo libertação, Senhor, trazendo preenchimento, trazendo instrução, trazendo discernimento,
por isso, Senhor, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha se revelar da forma que o Senhor quer. Espírito Santo, aquilo que eu não consigo, talvez me expressar, que o Senhor venha ajudar cada um de nós compreender a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. E interessante que esse fim de semana eu estava ouvindo, né, as palavras que Deus mandou no nosso coração. Fiquei tão maravilhado, e domingo à noite, eu falei para minha esposa aqui, eu falei, que coisa tremenda que Deus está revelando no nosso coração. Ainda perguntei para minha esposa, tu está entendendo isso? Que era tão forte, tão poderoso, né? Porque, amados, o Espírito Santo, ele veio para nos auxiliar, para nos ajudar. E Paulo, aqui, ele busca a tocar num assunto muito importante para nós, né? Que é a vida no Espírito, né? A vida guiada pelo Espírito, né? A vida dirigida pelo Espírito Santo. E esse fim de semana, muitas pessoas aqui a gente viu que o Senhor fez, que libertou. É importante nós entender o agir do Espírito, porque o Espírito Santo é que vai ocupar esse lugar que foi desocupado, né? Que foi, que o inimigo talvez estava ocupando e que estava tirando a alegria da vida das pessoas, né? Então, eu estava aqui olhando para esse texto, né? Essa lei da vida, né, em Cristo, né? Uma lei espiritual. E uma coisa que eu até marquei aqui, depois de declarar que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, Paulo preconiza a vida navegada na plenitude do Espírito, né? Porque, na verdade, quando nós entramos no Espírito, nós começamos a andar numa outra situação, numa outra vibe, sabe? E Paulo fala que nós andamos navegando, né, nessa vida. E o Espírito Santo, ele é como um timoneiro que conduz o nosso barco, conduz a nossa vida, né? Essa vida preconizada no Espírito, que traz a plenitude para nós, um entendimento completo. É muito importante que a igreja entenda isso, né? O Espírito Santo, ele é o capitão que nos dirige com palavras para o Espírito Santo, que o navegador, que é o navegador supremo. Ele leva nós a um lugar mais alto. E eu hoje cedo estava orando e buscando em Deus, e eu tenho certeza que o Senhor está levando a igreja a um lugar muito mais poderoso, que talvez nós tenhamos entendido ainda. Porque o Espírito Santo, ele começa a revelar grandezas, coisas ocultas, coisas sobrenaturais, né? E eu acho importante que isso também revela a diferença. O Espírito Santo, ele traz uma diferença na vida da igreja, porque ele dá uma direção para nós. Muitas pessoas procuram uma direção nas coisas humanas do mundo, na vida das pessoas, a instrução de pessoas que não entendem o que o Espírito diz. E muitas pessoas, elas são guiadas às vezes para um lugar ainda mais difícil, porque não entende essa revelação, essa orientação cristã que leva a nossa esperança não no mundo, não no ser humano, né? Muitas pessoas têm a esperança deles no mundo, nas riquezas do mundo, no ser humano, naquilo que o homem pode te ofertar. E não consegue entrar nesse lugar do Espírito que Deus quer nos dar. Aliás, que Ele já nos deu, como falou o pastor Flávio aqui,
né? Ele já nos deu. E quando o Du estava orando aqui, que nós precisamos ir por um outro lugar. E o Espírito Santo, ele quer nos levar a esses lugares. Ele quer que nós vá viver a liberdade plena. Porque a palavra de Deus, ela trouxe a liberdade para nós, ela trouxe a esperança para nós, e ela trouxe o poder para nós vencer o pecado, né? Para nós vencer o desânimo, para nós vencer as nossas fraquezas, né? Para nós vencer aquilo que para nós era impossível, como fala no versículo 2, né? Que essa lei, né, do Espírito em Cristo, Jesus, ela nos livrou, né? Ela livrou você do pecado da morte. Deus começa a nos dar uma liberdade para nós não andar mais debaixo do pecado, debaixo da morte, né? E uma das coisas que nós podemos ver é que o Espírito Santo, ele dirige o barco da nossa vida para um lugar mais alto. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para nós dar uma olhada nos textos aqui de Romanos. Vai ser projetado aqui. Eu estou usando a NAA. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, né? E como nós estamos hoje, nossa equipe aqui é a maioria de líderes e gosta de marcar. Se você quiser marcar, é importante, líder, que você carregue sua agenda, que você se prepare para que a hora que você precisar de um cartucho, você ter ele. E o primeiro ponto é que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, né? Ele geme por nós. Romanos 8, 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção no nosso corpo. Veja que isso é tremendo. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos, né? E ele também nos ajuda nos dirigindo a dar testemunho, né? Ele diz assim, em João 16, 23, olha o que diz o Espírito Santo: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade eu lhes digo, se pedirem alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Outro versículo ali que eu gostaria de citar é Atos 20, 22 e 23. E diz assim: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então veja bem que o Espírito Santo, ele começa a mostrar para nós coisas, ele começa a testemunhar dentro de nós, trazer entendimento, o que muito hoje, nós às vezes andamos e temos dificuldade, é de andar no Espírito, né? E quando tu estava orando aqui, eu estava pensando, nós precisamos, queridos, andar no Espírito. E o Espírito, ele começa a encher a nossa vida de vigor, de entendimento, de alegria, de poder, para que nós seja diferente, para que nós faça diferença, porque as pessoas que vivem no mundo, que estão confiando nas coisas do mundo, eles têm uma esperança nas coisas dali. E isso é muito fácil, porque tu enxerga. Mas andar no Espírito
é nós andar em fé. É nós andar imaginando, nós andar crendo, nós andar vivendo algo que vai acontecer no nosso caminho. E Paulo já estava aqui com discernimento, que o Espírito Santo estava dando para ele, testemunhando que ele ia passar por momentos difíceis. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ajuda nós, ele livra nós, ele guia nós. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele intercede por nós. A segunda é que ele nos dirige, né? É o que nós vimos aqui, levando Paulo, né? Mas estava mostrando para ele como é que estava a situação. Vai ser difícil, né? Mas uma das coisas que aqui, a terceira coisa que eu coloquei é que o Espírito Santo, ele nos capacita e ele nos unge. Né? A capacitação é uma das coisas mais importantes que a igreja precisa. A capacitação do Espírito. Porque muitas pessoas querem ser capacitadas nos estudos. Tudo bem, isso é muito bom. Mas sem o Espírito, isso não tem valor. Porque o Espírito é que faz o sobrenatural acontecer. E em Atos 1:8... a gente conhece tão bem esse versículo, né? Que ele diz que, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que essa capacitação, né, eleva nós a viver no poder, andar no poder de Deus. Hoje você estava assistindo uns vídeos, até uma irmã que está aqui me mandou lá o link, eu comecei a acessar para ver o quão é maravilhoso o poder de Deus, o agir, o sobrenatural, o poder do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, porque de nada adianta, queridos, nós fazer aqui um trabalho de libertação, né, de cura, e a pessoa não entender quem é o Espírito Santo. Para que ele serve? Aqui nós estamos vendo para que ele serve. Ele vem para nos dar o poder. E eu fiquei tão feliz esse fim de semana com alguns irmãos que a gente está instruindo, são pessoas novas na fé, mas que o Espírito Santo já ocupou aquele lugar que era de um outro. Porque ali onde nós lemos, ali, Paulo diz que o Espírito Santo, que esse Espírito que está em nós não for o de Deus. Agora me esqueci, como é que é? Versículo... Puxa vida. Portanto... eu perdi aqui, mas o Espírito... aquele... diz que se esse Espírito que não... está em nós não é o Espírito de Deus, então ele é de quem? Né? Então quando a pessoa é liberta, sai um espírito dela, e vem um espaço vazio. E quem que tem que entrar e tomar esse espaço é o Espírito Santo. O Espírito que vai dar o poder de nós começar a compreender a palavra, vai dar o poder de nós começar a orar, vai dar o poder de nós começar a viver uma vida em santidade, vai dar o poder de nós vencer a carne, porque há uma militação da carne contra o Espírito. Essa militação da carne, se nós não andar no Espírito, nós vamos começar a desanimar, nós vamos começar a cair, nós vamos começar a ser sucumbido pelas coisas do mundo. Porque não temos o poder espiritual, o poder da fé em Cristo. Quando Paulo fala aqui, Romanos 8, 28 a 37, ele fala uma coisa tremenda. Essa semana, minha esposa, acho que foi a semana passada, ou essa, não lembro, semana passada, ela estava, de manhã cedo, no nosso devocional, nós estava fazendo essa parte, né, de Romanos, e como foi forte para mim, porque nós estávamos ouvindo um áudio, né, do livro da Joyce Meyer, sobre o campo
a mente, o campo de batalha, né? É o livro. Campo de batalha da mente. E eu fiquei pensando, muitas pessoas não vencem porque não conseguem compreender o sobrenatural. Não conseguem andar no Espírito e não conseguem se entregar ao Espírito. Paulo fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Que propósito Deus tem para mim? O que Deus quer da minha vida? Para que Deus me chamou? Nós, queridos, que trabalhamos com pessoas, Deus chamou nós num propósito de cuidar. E às vezes uma pessoa que vem para nós, cheia de problema, para nós lidar, ela vem como uma lixa, para nos aperfeiçoar. Então todas as coisas, elas cooperam para o bem. Tem pessoas que elas vêm na nossa volta só para nos preparar. Elas são uma bênção, mas nós precisamos amar elas, porque elas fazem parte, são filhos de Deus. Às vezes essa pessoa veio guiada pelo Espírito. E a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Né? Às vezes Deus guia um filho dele para vir só para trabalhar a nossa vida, para nos aperfeiçoar. Né? Nós temos ali, achamos que é tudo maravilha. Queridos, a vida do cristão tem horas que é gemidos. E se não é o Espírito Santo interceder por nós, nós afundamos, nós naufragamos na fé. Então, essa terceira parte é que ele nos capacita para nós dar testemunho, né? Eu gostaria de ler o versículo de 1 João 2,27. É muito tremendo esse versículo, né, de 1 João. Ele diz assim, ó: quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Olha só, é isso que aqui a gente às vezes tem dificuldade. 2 vezes o Senhor fala para nós de permanecer. Eu tenho muito sido ministrado nessa questão de permanecer. E ontem, antes dos pastores irem embora, ficamos um tempo conversando e ali se alegrando. Como é difícil para as pessoas permanecerem. Como é difícil nós permanecer num propósito. Permanecer na mesma visão, no mesmo entendimento, permanecer no Espírito, não decair do Espírito para a carne. Muitas pessoas decaem muito fácil para a carne. Andam uma semana no Espírito, oram uma semana, um mês, mas logo eles voltam para trás. A vida, ela precisa de permanência. Em tudo, queridos. Desde o exercício físico, se você for fazer. Não adianta fazer 6 meses, querido. Não adianta pegar agora que está chegando outubro, novembro e dezembro, querer deixar tanquinho, querido. Tanquinho é uma vida de continuidade. E olha lá ainda, e sem que ser caprichoso. Né? O tanquinho não se faz em poucos dias. Né? Não faz uma musculatura. Tudo, queridos, uma empresa não se constrói em 1 ano. 1 ano e meio. O Sebrae, ele relata que as empresas, cerca de 60, 70 falecem em 3 anos. Elas vão à falência, são falidas, por causa que as pessoas que estão, elas não conseguem permanecer focada. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós não permanecer no Espírito, Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. Andar o tempo todo. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que andam adorando em espírito e em verdade. Então o Espírito, queridos, é a ferramenta para a igreja viver uma vida nova. A quarta
o quarto ponto, que ele nos examina. O Espírito, ele nos examina e ele nos capacita. Olha só, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha só, ele nos ajuda, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é que leva nós a andar na vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, nós vamos andar na nossa vontade, na nossa carne. Não vamos querer que ele vai nos examinar, vai ver, não, aqui não está bem, ele vai ajudar. O Espírito Santo, ele endireita a nossa oração, ele ensina nós a orar. Muitas pessoas se dobram para orar e não sabem o que orar, não sabem o que falar. Ficam às vezes 20, 30 minutos e não conseguem fluir, não conseguem ter uma vida no Espírito, não conseguem orar no Espírito, não conseguem orar em línguas, não conseguem orar em mistérios, não têm uma intimidade com Deus. Mas, queridos, Romanos 8,14, nós já lemos ali, volta ali, Du. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele vai trazer uma testificação em nós, né? Teve algumas pessoas esse fim de semana que vieram falar para mim: ô pastor, eu já sou de Deus porque o pastor orou por mim, eu fiquei firme, né? Eu estava na graça. Amém, queridos, é isso aí, eu fiquei muito feliz, abracei alguns irmãos que eu conheço, que a gente está cuidando há pouco, e vi o quanto é importante o Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder para nós, queridos, para nós vencer o pecado, dá poder para nós vencer o diabo, dá poder para nós vencer a nossa carne, que ela luta contra nós. Mas como que nós vamos viver uma vida no Espírito? Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, andar no Espírito. Nós precisamos regar essa pessoa que anda com nós. Como que eu vou manter o Espírito Santo em mim se eu não me relaciono com Ele? Como que eu vou manter esse relacionamento? É igual o casamento. Como que você mantém um casamento com a sua esposa ou com o seu esposo? Relacionando, querido. Amando, mostrando, né, vivendo um dia após o outro, em unidade, né, também em submissão um ao outro, porque senão o casamento não dá certo. Assim é nós com Deus. Se nós não submetemos a Deus, né, o inimigo não vai fugir de nós. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Primeira coisa, queridos, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte é sujeitai-vos a Deus. Então o Espírito Santo, ele vai agir quando nós andar debaixo da sua vontade, né, ser guiado por ele. Ele vai, né, nos examinar e também vai nos capacitar a orar. Ele vai dar discernimento, você vai orar por alguma situação, você vai ter discernimento. Você vai entender o que é a vontade de Deus. E a quinta, e aqui eu vou fechar, é que Ele confirma o testemunho conosco. Essa é uma coisa poderosa. Romanos 8, 14 e 16. Pois todos, novamente, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja bem, queridos, aqui Deus traz para nós
a confiança, o selo. Não, que nem houve esses casos no fim de semana de pessoas dizendo, eu sou filho de Deus, pastor, eu tô firme, o inimigo não tem mais vez na minha vida, eu não caio mais quando alguém vem orar por mim. Glória a Deus, queridos, esse é o poder, né, que livra nós da opressão, né? O Espírito Santo confirma, 1 João 5 a 9, para nós encerrar, olha o que diz. Mais uma coisa importante, ó. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ele é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu filho. Espera aí, Dudu. 5 a 9, perdão, desculpa. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito, que é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Veja bem, há um conjunto, né? As coisas de Deus, elas não são de qualquer jeito. É um testemunho completo, onde você começa a sentir algo diferente na vida, né? Que vai começar a te encher de um renovo, de uma ousadia, onde você vai chegar nos lugares e vai poder se levantar como um filho, porque é isso que somos, queridos. A nossa identidade, como falou o pastor e a pastora no fim de semana, é de filhos. E nós precisamos entender quem somos em Deus. E o Espírito Santo, ele vem para trazer essa revelação. E ele confirma o testemunho conosco, que nós somos dele. Porque nós andamos em novidade, nós andamos em santidade, nós andamos testemunhando das coisas que ele faz na nossa vida, na nossa família. Aí, queridos, nós vamos ser discípulos frutíferos, porque o Espírito Santo, ele veio para fazer nós frutificar. Nós olhamos, às vezes, queridos, e precisamos nos examinar, se nós temos sido uma árvore ligada mesmo, se os frutos nossos, eles estão realmente glorificando a Deus. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso testemunho de discípulo, de discipulador? Como é que nós estamos andando, querido? Nós estamos cuidando de alguém como líderes? Nós estamos cuidando bem do nosso GC como discípulos? Nós estamos sendo pessoas espirituais que entendemos isso e que começamos a avançar? Eu tenho visto algo poderoso na vida de alguns dos nossos discípulos que têm se despertado para a oração, para uma vida em Cristo, tem se despontado, mas eu tenho visto pessoas que não querem orar, que não querem viver essa vida de relacionamento com Deus. E infelizmente, queridos, é isso que leva a nós ser frutífero. Ou nós vamos se dedicar com Deus, ou nós vamos se tornar uma árvore que vai ser cortada, queridos, e vai ser lançada ao fogo, porque o nosso testemunho não gera fruto nenhum. Não traz conversão, não traz resultado na nossa vida espiritual, e muito menos na vida das pessoas que estão na nossa volta. Há necessidade, amados, de nós, que somos filhos de Deus, andar no Espírito, crescer no Espírito Santo, ter desejo de crescer, ter desejo de ter uma vida nova, aonde vai vir frutificação em todas as nossas áreas. Nós vamos começar a nos despontar
no reino de Deus. O reino de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, aonde nós estivermos. E nós vamos começar a dar frutos, queridos. Vamos dar frutos em casa. Vamos dar fruto nos nossos relacionamentos. Vamos dar fruto na igreja do Senhor. Vamos dar fruto aonde nós estiver colocado na sociedade. Porque o Espírito Santo, ele dá poder. Ele dá poder para nós viver uma vida nova, uma vida em novidade. Eu queria despertar você. É hora de nós, chegando o fim de ano, queridos, nós fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós nos examinar, porque nós não estamos aqui para examinar ninguém. Mas é hora de nós, como igreja, queridos. Eu fiquei impressionado com algumas coisas que aconteceu esse fim de semana e como a igreja do Senhor Jesus ainda está vulnerável. Como ela está ainda